Graça e paz, você está conectado com o canal Uma Voz para as Nações. Eu acredito que se você ficar comigo até o final, você não vai se arrepender. A mensagem de hoje está rica em detalhes e você irá extrair muitas lições para a sua vida. A leitura será feita na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Assim está escrito: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tema da mensagem: tesouro em vaso de barro. Antes de começar a ministrar, eu conto com você para se inscrever no canal para você não perder nenhuma mensagem. Ativa o sininho e, se preferir, pode compartilhar a mensagem com alguém. Eu preciso te dizer qual é o vaso de barro e o tesouro na qual a Bíblia se refere. O vaso de barro aponta para o homem. Nós somos esse vaso de barro. A Bíblia em nenhum lugar diz que somos vasos de ouro. Embora alguns se comportem como fossem, o que a Bíblia afirma é que somos vasos de barro. E que tesouro é esse guardado no vaso de barro? São as riquezas do Evangelho de Cristo. Quero ressaltar duas coisas importantes nessa mensagem. Primeira coisa, um vaso não nasce pronto. O barro passa por várias fases para se tornar um vaso. Segunda coisa, um vaso depois de pronto não pode ficar vazio. Ele precisa ser preenchido, porque se ficar vazio, ele acumula o que não presta. Quero falar para você agora das fases do barro até chegar a ser vaso. Primeira fase, a escolha e separação do barro. Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barro. Somente 8 tipos servem para fazer um vaso. O barro que será usado para ser vaso, ele é separado dos outros. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Deus te separou do meio da roda dos escarnecedores, dos carnais, dos naturais, dos incrédulos. Por quê? Porque você foi escolhido para ser vaso. Segunda fase, a peneiração. Tem que ser tirado do barro as pedras, as raízes, os galhos secos, o lixo. Essa fase é quando o oleiro Jesus inicia o processo de limpeza das coisas do mundo na vida do crente. As pedras do orgulho, as raízes de amargura lá do mundo, os galhos secos das frustrações e decepções da vida, enfim, o lixo que retrata o pecado na vida do homem tem que ser tirado do barro. Do contrário, ele não vai ser vaso. Ainda existe outra fase. Depois da fase da peneiração, o barro, ele é amassado e pisado. Lembrando que o barro, antes de ser pisado e amassado, ele tem que ser molhado. E essa água que nos lava é a água da palavra de Deus. O processo do amassamento e pisamento é o processo das humilhações, as portas fechadas, as mãos que não se estendem para te ajudar. É Deus amassando o orgulho, pisando a vaidade e te deixando cada vez mais maleável para o uso dele. Ainda existe a quarta fase, que é a fase da curtição. O barro é submetido a um longo tempo sozinho. Ele fica coberto por uma lona com qual objetivo? Com o objetivo de extrair toda a impureza ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior para não trincar, até que chegue no ponto de ser formado em um lindo vaso. Essa fase do barro coberto fala do período do anonimato. É o período onde a pessoa vai ter que saber lidar com a solidão. É o período onde a pessoa vai ver outras pessoas sendo usadas, mas ela ainda está no anonimato. Deus sabe que você vai ser usada futuramente, que você vai ser usado futuramente, mas as pessoas não conseguem te ver como um vaso, porque você é apenas um barro coberto na visão delas. Mas Deus sabe o que Ele investiu na sua vida. Deus sabe o tanto que Ele já investiu na sua vida. Então, se você está nessa fase, como um barro coberto,
você vai mudar de fase daqui a pouquinho. Não se preocupa. Deus vai fazer você mudar de fase. A quinta fase. O oleiro irá moldar o vaso. Lembrando que o barro não pode ocupar outra posição que não seja o centro da roda do oleiro. Eu tenho algo de Deus para a sua vida. É difícil, né? Dizer não para o teu eu. É difícil abrir mão de amizades e relacionamentos que te impedem de ser um vaso. Mas se você foi escolhido para ser vaso, não é a tua vontade, é a de Deus que prevalece. Você não fica no lugar que você quer, você fica no lugar que Ele determinou para você. E o lugar que Ele determinou para você é o centro da sua vontade. Não é o barro que tem poder sobre o oleiro. O oleiro tem o poder sobre o barro. Você precisa entender isso. Está acontecendo na sua vida coisas que no momento você não está entendendo. Mas é um tratamento de Deus com você, para Ele te moldar. É nesse lugar que você tem que ficar, o centro da vontade dEle. A sexta fase. O vaso tem que secar na sombra, até que ele enxugue e fique resistente ao teste do forno. Esse é o período que você está descansando na sombra do Onipotente. Quando você fica livre da ansiedade de pregar, de cantar, você está apenas descansando. A fase do descanso. O barro precisa descansar. Então vamos entender uma coisa, que depois dessa fase do descanso, vai vir a última fase, a fase do fogo. O barro, que agora já é um vaso pronto, depois de passar por todas as fases, ele agora vai para o fogo. Quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte. Vamos entender uma coisa, que essa prova de fogo, ela pode vir representada de diversas formas, de diversas situações. A prova de fogo pode ser, quem sabe, até uma enfermidade ou uma tentação que você tem que vencer para você ser usado, porque se você não vencer, você não vai ter respaldo para ser usado por Deus. A prova de fogo pode ser algo que você passa, conflito interior, como uma prova de fogo. Algumas pessoas que poderiam ajudar você e não ajudam, não faz nada por você. Coisas que você passa que pode ser considerado uma prova de fogo hoje na sua vida, uma crise financeira, falta de recursos. Mas interessante que depois que você passa pela prova do fogo e você suporta, sabe o que vai acontecer? O oleiro, quando ele olha para dentro do forno e ele percebe que o vaso não trincou, ele percebe que o vaso já está pronto. Quando o vaso é tirado do forno, ele enverniza o vaso e ele usa o vaso. Porque, como eu disse no início, o vaso não pode ficar vazio. Então, o que ele coloca dentro desse vaso de barro? As riquezas do Evangelho. A sua maior riqueza não está relacionada à sua conta bancária. Sua maior riqueza é a excelência do conhecimento de Cristo. E você passou por todo esse processo para que hoje você fosse essa bênção que você é na sua cidade, no seu país, no seu estado, na nossa nação. Por isso Deus está dizendo para você hoje, você é um vaso, onde Ele colocou dentro de você um tesouro. Vá e anuncie a outras pessoas que elas também possuem um tesouro. Amém? Grata a Deus pela sua vida, continue aqui comigo e vamos expandir na obra de Deus. O foco é Jesus, o foco é o reino de Deus. Pregamos Jesus Cristo, não para a nossa glória, não para levantar o nosso próprio nome, mas para que o nome dele seja exaltado e que as nações reconheçam ele como Filho de Deus e como Salvador do mundo.